Olá, estou eu mais uma vez aqui com um review de multímetro. Primeiro vocês vão me desculpar, minha voz está meio fanha, resfriado, enfim, é inverno aqui, coisa está meio complicada. Mas, vamos lá. Outra boa notícia, o microfone de lapela voltou a funcionar. Então a qualidade de som vai melhorar um bocadinho. Mas tá aí, o review do Unity UT61E, que é um multímetro bastante popular aí do pessoal de eletrônica. Está sendo um pouco desbancado pelo Aneng, o AN8008, AN8009, mas esse aqui estava alguém aí no eBay estava vendendo um preço muito baixo, e aí eu resolvi dar uma olhadinha nele, só para ver qual a grande razão da sua popularidade. O bichinho aí chegou, é o próprio o T61, ao contrário, ó. Eita, mas esse aqui, o T61 embaladinho aí, veio mal embalado, veio só no envelopinho, então a caixa está um pouquinho aí marcada, nada demais. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver por que esse multímetro era uma excelente opção, era a única na realidade opção de baixo custo, de 20.000 contagens. O fabricante diz 22.000, só os 10% regulamentares. Mas vamos ver aqui por que esse cara é tão popular assim. Bom, tá aí a caixinha do bichinho. O bichinho acabou de chegar. Vamos abrir aqui e ver qual é o conteúdo. É um multímetro mesmo. Rapaz, a coisa estava tão barata que você até desconfia se o sujeito ia mandar um multímetro ou uma caixa de tijolos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Caramba, bom, nada mais. Manual de instrução, rapaz, impresso em papel encerado. Totalmente em chinês. Então tá, vou ter que aplicar meus conhecimentos aqui da língua do camarada Mal, para dar uma olhadinha, para tentar ver aí. Fabricado em junho de 2017, selinho aí qualquer de suposta qualidade Unity. Uma das coisas interessantes, bom, o softwarezinho para o computador, uma das coisas interessantes é que ele tem conectividade com o computador. Aí tá aqui, opa, que joia, você vê, eu sou bom mesmo, hein? Já traduzi imediatamente, ó, beleza. Na realidade o manualzinho aqui em inglês, então, maravilha, pelo menos aí um salvador da pátria. E tá aqui o bichinho, embalado numa caixinha, vou botar essas coisas para fora. Muito bacana, bastante razoável, razoavelmente compacto. Não sei se eu tô ficando meio mal acostumado com os bitels da Keysight, que são extremamente grandes, mas o carinha é relativamente compacto. Interessante. Muito boa o stand aqui, né? E um ângulo bem razoável também aqui no bicho. Outros acessórios, sabe lá Deus o que é isso, muito provavelmente tem uma carinha de ser, pra lá. Será? Bacana, hein? Deve ser a coisa serial, de alguma maneira. Não é não. Não é um cabinho serial, com uma porta de fato serial. Vamos arrumar aí um conversor serial para USB, nenhum computador mais, quer dizer, na realidade eu tenho alguns computadores que tem serial ainda, mas o principal hoje em dia é USB. Joia. Isso aqui deve ser o que? Será que é transistor, rapaz? Pode ser, NP, tem um jeitinho de ser um testador de transistores. Você mete esse bendito aqui e aí deve testar aí alguma coisa. E as pontas de prova, razoáveis. Aqui, vamos ver se dá pra ver aqui direitinho. Estão marcadas como categoria
4.000 volts, 20 amperes, duplo isolamento. Diz aqui duplo isolamento, não sei se esse símbolo faz algum sentido. Mas até que os terminaizinhos aqui não são maus, não. Não são uma ponta de prova muito ruim. Tá bem superior a vários outros instrumentos chineses que eu já vi por aí. Mas então tá bom, tá razoável aí. Vamos dar uma ligadinha. Imagino que ele não tenha bateria, não venha com bateria. Vamos lá? Óbvio. Então tá, deixa eu botar uma bateria no bichinho e a gente dá uma olhadinha nele. Bom, eu ia botar a bateria, mas só para dar uma olhadinha aqui, tem uma coisinha de solda do outro lado do display. Então, bom, visto que o povo diz que a qualidade da Unity para esse multímetro é bem chinfrim, às vezes diz que o multímetro em si é razoável, mas que a qualidade de fabricação ou a repetibilidade na fabricação é bem ruinzinha. Eu vou dar uma desmontada primeiro, a gente vai dar uma olhadinha por dentro, só para ver se não tem nada muito zicado lá dentro, hein? Bom, interessante aí a desmontagem. Você tira esse parafuso daqui, solta o apoio e a bateria aqui. Nada mal, hein? Uma desmontagem aqui bastante limpinha aqui, né? Na parte traseira aí. Então, ponto aí para Unity. E aqui mais 2 parafusitos. Aqui. E aí a gente vai abrir o bichinho. Parte posterior aí, com uma blindagenzinha aí, e sem vergonha, mas enfim. E aqui as lentes da interface RS232. As lentes, mas só tem um diodinho aqui, que ele pode muito bem fazer, às vezes aí muito provavelmente é só um LED, ele só deve transmitir, ele não deve receber nada como acknowledgement. Bom, tá aí o bicho, dá uma olhadinha aqui, deixa eu só tirar o reflexo. Em princípio não tá mal não, tá? Fusíveis cerâmicos aqui, de um certo poder de ruptura talvez razoável. Não, BS362, o fusível típico do inglês aí, das tomadinhas inglesas aí. A entrada aqui com diversos PTCs aqui, nada muito grave. Um resistorzinho shunt aqui de 10 amperes, 20 na realidade, a especificação dele aqui, bom, é 10 amperes. 10 amperes. Então, nada mal aqui. Bom, as tomadinhas de entrada típicas, né, de multímetros mais em conta aqui. A solda, eles deixaram um pouquinho aqui de resíduo aqui nas soldas, mas não tá no cômputo geral aqui, não tá mal não. Grandes diodos aqui, grandes diodinhos aqui, 2 transistorzinhos aqui antiparalelo para fazer uma certa proteção aí. Em tese aí não tá mal não. Tem aí uma série, alguns potenciômetrozinhos aqui. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, putz, grila, 6. Caramba. Anja potenciômetro aqui. Aí tem um mega trimpot aqui. O buzzerzinho. A gente faz uma avaliação nele. E o chipset mesmo deve estar do outro lado. Isso aqui, sabe lá Deus o que seja. A R5. Rapaz, R5. Os caras não é que estão usando um mega resistorzão aí. Talvez seja uma rede resistiva, um divisor resistivo aí mesmo. Interessante, apesar de ter uns Melf aqui embaixo, isso aqui talvez seja uma rede resistiva razoável aí. Enfim, não me parece tão mal. Bom, botar a bateria e vamos ligar. Não estou vendo nada que faça o bichinho explodir. Bom, tá aí o bichinho, vamos ligar. Vamos ver se explode. Bom, nada mal. Faz um barulho, um bipzinho razoavelmente
agradável, mas o display é bastante legível. E tem backlight? Não. Ah, ele muda as funções pelo... mas os bips contínuos eu acho que era uma coisa mesmo que as pessoas reclamavam. Bip para absolutamente tudo, né? Milivolts, aí tá flutuando porque é natural. Ah, interessante. Então você faz a seleção, tá na seleção aqui, corrente alternada, corrente contínua, aqui, ele fala manu de manual. Milivolt aqui é provavelmente uma escala bastante fixa, né? Então, evidentemente, naturalmente, né? Você tem aí a flutuação natural dos milivolts. Os volts não, os volts... um pouquinho de flutuação aí, nada muito grave. Tem um offsetzinho já básico aqui de 4 milivolts AC, provavelmente pelo conversor True RMS. Ele é True RMS. Então vamos lá. Ohmímetro razoável com continuidade e diodos, testes de diodos. Tem capacímetro, ótimo, joia. Bem completinho, hein? Bem completinho. Hertz. Tá, medida de Hertz e percentual aí, deve ser lógico. Agora é interessante o suporte dele. Essa é a palavra que eu estava tentando encontrar. O suporte dele, ó, muito bom, viu? Muito bom, bastante razoável, mas ele é um multímetro leve, então quando você roda ele com uma mão, ele tende a escorregar aqui um pouquinho. Bom, miliamperes e amperes. Olha, eu te digo, em termos de funções ao menos, ele é bastante razoável. Agora, a chave não é das melhores, tá? Chave de seleção, ela tem um jogo aqui que pode ser apenas preciosismo e tal, mas ele tem um jogo aqui, então definitivamente pode ser ao longo do tempo, ele pode não se tornar tão confiável assim, mas vai saber. Opa, desculpa aí o reflexo, mas vai saber. Bom, famigerado CE da China, não tem verificação independente, não tem nada aqui que indique que foi verificado independentemente por um organismo tipo o L, Intertech, uma coisa assim, uma certificação, uma agência de certificação. Então, muito cuidado se você for usar isso em sistemas de alta energia, porque se o multímetro for para o espaço, apesar de ter os fusíveis cerâmicos, só um cuidado aí extra. Então vamos fazer umas medidas com ele e vamos ver que bicho que dá. Capacitância residual de 270 picofarads. Ele tem... anula. Legal. Então tá. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, tá aí. Vamos comparar aí com o nosso famigerado arrasa quarteirão, mal cabe na bendita tela. Esse bicho é enorme, dá pra você ter uma ideia aí. Esse aqui tem 22,5 centímetros, tamanho do meu palmo, de altura. Então esse aqui é só para ter uma ideia aí. Então a minha ideia aí, comparar aí, esse aqui é uns 5 centímetros menor. Então, bastante compacto aí. Então vamos dar uma olhadinha nas medidas. Bom, tensão residual aí em milivolt DC, bastante próximos os dois. Esse aqui tá calibrado, bem novo. Então, estão bem próximos aí. Estou ligado aqui na fonte de alimentação. Vamos botar aqui, só para começar, vamos botar aqui uns 100 milivolts. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo botar aqui. 100 mili. Então tá. 10300, 10301 absolutamente fantásticos. Uma característica do 282 é que ele é realmente lento. Vamos ver aqui. Vamos ver 200 mili. 200 mili que provavelmente chega no fundo de escala. Já está chegando no fundo de escala do NT. Porque ele está em manual, escala manual. Aqui deve ser 200. Ele deve chegar a 220 milivolts aqui. Vamos ver aqui. Estou subindo a tensão aqui. 222, não. E vai embora, rapaz. Chegou overload. Tudo bem. Então a gente vai ao... Esse aqui é de 60 mil contagens, então ele vai embora. Então vamos chegar aqui aos 2 volts. Vamos lá.
bastante próximos os carinhas. 2 volts, muito bacana. 20 volts, tá aí, 19,99. Bastante próximos aí também. Perdeu 4 contagens aqui, mas nada muito grave. Então, bastante preciso aí, evidentemente. Você chega nos 22 volts, vamos testar aí os 22 mil contagens, né? 21,997, 22,002, aí tá chegando no fundo de escala aqui. Se a gente aumenta um bocadinho, 22 mil contagens certinho. Aí deve chegar no... Oi, tem mais umas contagenzinhas acima aí das 22 mil no Unity. Vai chegar aí num ponto em que ele vai, pum, vai mudar para a próxima escala. Vamos ver. Muda, fio. Deve ser 22.200 contagens. É, rapaz, brincadeira. Tá aí. E tá indo. Ou seja, ele é um pouquinho acima das 22 mil contagens regulamentares. Se eu botar 23 volts, muito provavelmente ele vai dar overload. Ah, já pulou. Exato, aí pula a escala. Enfim, bastante próximos aí os bichinhos. E obviamente se eu botar os 55, opa, 50 volts máximos aqui da minha fonte, tá aí, 49, 998, 98, bastante próximos aí também. Ou seja, em termos de tensão DC, tá bem dentro das expectativas. Bom, tensões alternadas aí, nosso famigerado gerador de ringue. Aqui o Unity tem uma filosofia diferente. Você pode setar aqui para tensões AC, direto como opção. O Keysight tem 2 opções. Uma delas você seta para AC com o botão de Shift, ou você efetivamente vira a chave direto para tensão AC. Conveniência aí. Muito provavelmente essa é a diferença. Antes da gente começar, bom, vamos lá. Ligando aí, então eu tenho aí meus 89, 88.8, aí o conversor True RMS faz uma certa diferença aí, muito provavelmente esses dois carinhas têm aí uma pequena diferença aí. Vamos ver aqui a medida em Hertz, 20 Hz, e aqui eu também posso fazer a medida em Hertz. Aqui o Keysight evidentemente tem o display duplo, então ele está medindo a tensão e a frequência, mas a medida de frequência está bastante razoável. Então nada aí a reclamar. Agora a gente pode dar uma olhadinha. Bom, o Duty Cycle, né? Aqui você pode também fazer Aqui não tem o Duty Cycle, não sei se eles estão... Não me lembro como era aqui no Keysight. Enfim, tá aí. Bastante conveniente, tá? A medida... não, é que eu só habilitei o filtrinho. Período... o Keysight e o Duty Cycle. Então tá. Tem um pontinho aí pro Keysight. Vamos fazer um detalhe, um teste interessante, que você nota aqui que os dois têm bar graph. Vamos fazer aquele nosso teste famigerado. Vamos virar em DC e vamos ver como é que é a performance aqui do bar graph. O bar graph aqui está bem fixo, mas só está alternando aqui o mais e o menos. Vamos ver aqui como é que o bar graph se opera. O Unity foi com uma medida um pouquinho mais maluca, mas o bar graph visualmente ele tem ele dá mais, ele chama mais atenção pelo fato de ter uma tensão alternada aí, tá? Então vamos dar, talvez seja só uma questão de faixa de tensão. Em termos de faixa de tensão aí, vamos ver aqui 60 volts, 600 volts na realidade é que ele vai mostrar aqui uma certa... Tá, entendi. O Unity tem uma bela filtragem aqui quando eu seleciono uma faixa manual. Tem uma bela filtragem, mas é bastante visual. Visualmente o Unity é um pouco melhor aí do que o Keysight. Só que o Keysight, o bem ou mal, se você estiver prestando atenção no sinal aqui, um pequeno sinalzinho aqui de positivo e negativo, você tem também uma clara indicação aí. Aqui não é tão
tão evidente aí. Mas o Keysight tem uma boa visualização aí da componente alternada. Isso é importante, já expliquei isso no passado. Se você está medindo uma tensão, seu multímetro está em DC, e por acaso tem uma componente AC que você não percebe, e aí a coisa pode complicar aí, porque pode ser uma tensão alternada bastante elevada, mesmo que a tensão DC é bastante pequenininha, né? Seja bastante pequenininha. Mas é isso aí. Nesse caso, eu acho que eu prefiro a Unity nessa questão. Bom, vamos ainda no quesito de tensões em corrente alternada. Vocês vão me desculpar aí, eu estou ligando os bichinhos no gerador de funções. E aqui eu estou com uma saída bastante pequenininha, de 10 mV pico a pico a 1 kHz aproximadamente. Então tá aí as medidas, 7.1 mV de pico, né? Vamos voltar aqui na medida que a gente tem. Raios. Aqui. Dá uma olhadinha aqui então, 7.15, na realidade, com a nossa famigerada matemática, 10 mV numa tensão senoidal, eu vou ter que ela é na realidade dividida por raiz de 2, 7.07 mV. 7.1 tem aí um ruidinho do conversor RMS, mas nada de grave. A 1 kHz, os dois multímetros ainda estão muito bem. Bom, tá aí, só aumentei um pouquinho a tensão aqui, só para ficar um pouco melhor aqui, para evitar qualquer problema de ruído. 7 mV é muito pequeno. Estou aqui com 1 volt e evidentemente 0.707, os mesmos 0.707 esperados aí RMS, a partir de 1 volt de pico a pico. Bom, estamos aqui a 10 kHz, o Keysight a 0.71 ainda. O Unity começa a perder um pouquinho aqui da sua resolução, da sua medida, da sua acurácia, porque ele deve estar se aproximando da sua largura de banda máxima. Vamos continuar incrementando a frequência aí. Bom, só chutando aí para bem alto. A 100 kHz aqui, tanto o Keysight que já começou a perder a sua resolução, quanto o Unity que está bem mais fora aqui. Vamos ver se ele consegue ainda medir a frequência. 100K, ponto, joia. Então os dois ainda conseguem medir a frequência. E duty cycle aí. Voltando aí um pouquinho para os 20 kHz. O Keysight aqui continua com uma tensão razoável. E o Unity está subindo a tensão, que é muito interessante. Talvez seja um pouco aí pelo batimento aí. Mas enfim, ou bem ou mal, ainda estão mais ou menos razoáveis aí, em termos de precisão, a 20 kHz. Vamos dar uma olhadinha então no frequencímetro puro. O Keysight eu tenho toda a confiança de mudar essa chave rotativa e mandar pau aí no frequencímetro. 100 kHz. Vamos ver, tomara que o Unity não se exploda aí. 100 kHz. Beleza. Então, vamos lá. Vamos aumentando essa frequência aí. 1 MHz. Os dois bem joia, bem dentro aí da precisão aí. 4 casas decimais, bastante bacana. Detalhe bastante curioso. Entre 1.8 e 1.9 MHz, o Unity continua medindo a frequência. E o Keysight miou. Perdeu completamente as estribeiras aí. Não sei se é porque eu estou usando 1 volt, mas o Keysight realmente se perdeu aí. Vamos ver até onde o Unity chega. 10 MHz. Keysight já abandonou a corrida. O Unity está firme e forte aí nos 10. Vamos lá. Tá aí.
Unity 19.9, 20 MHz é o limite do meu gerador. Keysight nem onda. Vamos dar uma olhadinha, vou aumentar a amplitude e vamos ver se o Keysight pega alguma coisa melhor. Ok, aumentei a amplitude para 3.3 volts. 3.3 volts seria, enfim, uma tensão razoável aí para a lógica TTL dos tempos modernos. O Keysight continua miado e o Unity está lá firme e forte. Detalhe interessante: faixa manual. Em tese o Keysight vai até 100 MHz, na faixa manual ele mediu joia. Prova o Keysight, eu tenho uma reserva quanto ao Keysight. O auto range dele é bem complicadinho. E efetivamente, agora isso mais uma vez se provou em que o auto range de frequências não funciona bem no Keysight. Então, obviamente, pontos para o T61E. Nada mal, comparado que o preço de um é 15 ou 20 vezes menor do que o preço do outro. Bom, tá aí, só voltando à frequência de 1K, de 1 kHz, mas dessa vez em onda quadrada. Então, a tensão RMS da onda quadrada, 1 volt pico a pico, 1 volt RMS, tá? Os dois medem bem, tensão de onda quadrada aí absolutamente simétrica. Tá aí a mesma onda quadrada, mas a 20% de duty cycle. Vamos lá. Continua 1K, 20%. Vamos lá. 1K, por 2 milissegundos, 20% de duty cycle. E aqui mais uma vez a 10% de duty cycle, 0.6. Frequência continua 1K, o período aí 0.1, 10%. 1K a 10%. Então os multímetros medem bem. Aí uma faixa extensa de duty cycles aí. Bom, vamos tentar por outro lado também. Vou botar um 90 aí só para ver. A 90%, 0.6 volts RMS. Me cheira um pouco estranho isso aí. A medida, quanto maior o duty cycle, maior a tensão RMS, mas enfim, dá uma olhada aí. Tô achando um pouco estranho ser a mesma tensão para 10% e 90%. Essa medida não tá me agradando muito. Depois eu faço as contas. Tá aí, aproximadamente 1K. Período 90%. 1K. 90%, 89,9% de duty cycle. Tá joia. Bom, para as medidas de corrente, vou fazer um testezinho aqui, que é o alarmezinho de entrada. O Keysight avisa, bipa feito uma gralha. Vamos ver se o Unity faz isso também. Não faz. Vamos ver se faz o oposto, que o Keysight bipa por qualquer coisa. Se eu puser terminal de corrente, não. Então o Unity não bipa. O Keysight bipa. Se eu botar também na entrada errada. Então, ponto para o Keysight aqui, porque isso é extremamente importante. Bom, pelo menos para mim, que já estourei aí alguns fusíveis por aí. Bom, estou aqui na escala de micro miliamperes. Aqui o Keysight, a fonte não chega a menos de 2 mili de regulação. Tá aqui o Unity. Os dois estão basicamente próximos, a tensão está flutuando bastante, a corrente está flutuando bastante. Eu não sei ao certo o porquê. Talvez porque a saída da fonte esteja um pouco amalucada. Mas se a gente incrementa aqui, vamos ver aqui.
Aham. Aham. Quem foi? Eu acho que foi o Unité que reclamou da saída muito alta. Interessante. Vamos passar aqui o auto-rende automático. Aqui eu tenho que passar manualmente. Então vamos lá. Vamos botar aqui aumentando. Tá, entendi. Então vamos lá. Então bem dentro. Aqui agora o KeySight trocou aqui. Perdão. 7 mili e aí vão, né? Os dois estão bem dentro aí da faixa esperada. Agora o Unité vai perder um dígito aí, tá? E o KeySight continua, porque é 60 mil contagens. Então vamos lá. Vamos botar 200 mili, tá? Então dá para ter uma ideia aí. O auto-range do KeySight é realmente complicadinho, lento. Então tá, as 22 mil contagens aí do Unité sendo postas à prova. E aí ele passou, interessante, aí ele passou, agora eu tenho que substituir a tomada aqui, ponto 22. Então o Unité tem uma tremenda desvantagem aí, que ele perde acima de 220 mili, ele perde bastante resolução aí. Mas nada muito grave. Vou botar uns 2 amperes aí. Claro. Essa fonte vai até 1 ampere. Então o ventiladorzinho. Agora o KeySight passou. Muito provavelmente ele deve ser 600 miliamperes. O KeySight aqui vai a 600 miliamperes na escala dele, que ele é 60 mil contagens. Fazendo a mudança aí de escala para fazer os nossos 1 amperes regulamentares. Tá aí 1 ampere. Então tá aí 2 amperes. Então aí a escala não consigo chegar a mais. Não consigo chegar aos 10 amperes dos bichinhos, mas eles estão razoavelmente dentro aí do esperado. Bom, chega no nosso teste de continuidade e resistência, fazemos o famigerado teste aí da continuidade, da velocidade da continuidade. Bastante rápido. Acho que as pontas, essas são as pontas que foram providas com o bichinho. É razoavelmente rápido, vai. Ele tem um certo atraso aí, talvez. Mas nada estupidamente grave. Mas não é rápido como o KeySight. Ou como como os Fluke. Só para comparação. Não perde uma. E ainda tem um indicador visual aqui. Então, é isso aí. Bom, a gente pode fazer até o testezinho também de diodos. Só para comparar aquele nosso famigerado teste dos diodinhos, em que a gente... Ponto 6, 1, 2, 3, 4 diodos, 2.3. Interessante. 4 diodos. Vamos ver, será um novo recorde? 5 diodos. Interessantíssimo. Hein? 6 diodos. Bom, então tá, 3 volts aí. Aí a gente põe os nossos LEDs à prova. Bastante razoáveis aí no KeySight. Vamos ver como é que o Unity se comporta nisso. Vamos lá. Bom, continuidade não, agora é diodo.
Vamos lá. Ponto C, 1 diodo, 2 diodos, 3 diodos, 4 diodos. Tá, miou nos 2 volts. Keysight continua indo. Ponto pro Keysight aí. LEDzinho, ilumina bem, faz a medida da tensão. Aí o verdinho ele já não mede mais. O Keysight mediu de todos. Então, ponto aí pro Keysight também. Bem, já que a gente está aqui, né? Por que não medir o nosso resistorzinho de 100 mega? É, Unity. Oh, caramba, deu um belo de um reflexo aqui. É, Unity, você tá bem, viu? 100 mega, muito bom. O Keysight também mede 100 mega. 100 perhaps. Sem problemas. Ou não. Ah, onde é que eu tô, né? Tô na escala errada. Fica fácil, né? Tá aí, 100 mega. Agora existe um ponto, vamos ver então a velocidade do auto range. A 0 ohms, o Keysight leva aí seus 2 segundos. Eu fiz um vídeo sobre comparando a continuidade, a velocidade de continuidade de vários desses equipamentos, só para ver direitinho. Vamos lá. Absolutamente instantâneo, né? Então, ponto para o Unity. O Keysight é particularmente lento nessa comparação aí. Vamos botar aqui então capacitorzinho, medidas de capacitância. Vou mandar brasa aqui, já vou jogar direto no meu mega aqui de 4.700 microfarads. Tá bom. Problemas técnicos. Bom, agora vamos fazer a medida direito. Botar aqui o nosso capacitorzinho de 4.700 e vamos ver o que o Unity me fala. Nada mal. 4.700, 4.4. Nada mal. Vamos ver o que o Keysight me fala. Tomara que ele não me acuse que o capacitor esteja carregado. Talvez eu devesse ter descarregado ele. O auto range é bastante lento, apesar de o manual da Keysight falar do Keysight falar que para capacitâncias acima de 1000 microfarads é interessante descarregar não, usar a faixa manual. Mas enfim, é bom, chegou aí na medida, mas extremamente lento. Então, nesse caso, ponto para o Unity. Vamos pegar os nossos famigerados bitelinhos. Esse daqui, vamos descarregar o bicho. Esse daqui, não vou nem tentar, eu já tentei isso no passado. Não vou nem discutir, vou botar na faixa manual mesmo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Faixa manual do Keysight vai até 100 mili. 100 milifards. Interessante, você viu que a medida foi bem mais rápida, se eu ponho na faixa manual. Então vamos lá. O Keysight, 100 milifarads de faixa. Vamos medir aqui um bitelinho da Epicus de 33 milifarads. Será que você vai conseguir medir? Vamos lá. Expectativa. 19 milifarads. Então tá, às vezes ele vai e corrige depois, dependendo dos níveis aí do timer que ele usa aí. Aqui interessante o Keysight ele mostra, né, o ciclo da medida, né, que ele sempre carrega, aí descarrega, carrega e descarrega. Então essa setinha aqui no cantinho mostra o ciclo de carga e descarga. Então aí 31.3, muito mais próximo do esperado aí. Capacitâncias de altíssimo valor são realmente complicadas de se medir.
você precisa de um cronômetro. Então vamos lá, vamos descarregar o bichinho e vamos ver o que o Unity me mostra. Absolutamente fantástico. Muito mais rápido que o QuickSight, está em alto range. Muito mais rápido. Neste caso, parece ter um pouco menos de precisão. Muito provavelmente porque a tensão está sendo feita de maneira mais rápida. Medida, né? Mas está aí. 29.92, 93, enfim, tem aí uma certa curva ascendente aí de carga. Nesse ponto, eu confiaria mais na medida do QuickSight. Está mais próximo, o capacitor é um capacitor bastante novo, está mais próximo aí da medida. Evidentemente, eu não sei qual é a faixa do QuickSight, aparentemente é 20, pouco mais, mas vamos testar o nosso de 75 mF aqui, capacitor de muitos anos aí, da Siemens. Vamos ver que bicho que ele dá. O Unity mediu algo. Agora ele deve estar se aproximando da medida real, à medida que o tempo passa. Se eu deixar aí uns 10 minutos, muito provavelmente ele deve chegar aí. Não sei, mas ele deve chegar aí ao seu 70, próximo da medida real. Esse é um capacitor um pouco mais antigo, mas ele está em excelente estado. Eu já fiz outras caracterizações com ele. Já fiz o forming dele, etc, etc. Então, ele é um capacitor que eu sei que está em torno dos seus 75, 80 milifarads aí. Pois é, né? Então vamos ver. Vamos tá aí Unity, vamos dar uma olhadinha no QuickSight. Não está mal. 91 mili. O Unity chegou a 100 mili quase, 98 ponto alguma coisa na primeira medida. Segunda medida 91,88. Então é possível que o capacitor esteja realmente começando a ficar um pouco, degradar um pouco aí. Talvez eu fiz essa medida há uns meses atrás, então não sei. Mas enfim, está com 91 milifarads, foi relativamente próximo do Unity, mas o QuickSight ficou bem mais lento aí nessa medida. Ele chegou ao valor mais próximo, então os dois multímetros concordam. Ele chegou ao valor mais próximo na primeira medida, mas foi muito mais lento. Neste caso, ponto para o Unity. Bom, em capacitâncias bem mais baixas, aqui no outro extremo da curva, né? Você nota que a capacitância residual dos dois é bastante diferente. 284 picofarads do Unity e o QuickSight é absolutamente nulo. Obviamente que quando você adiciona as pontas de prova, sempre tem uma capacitância residual aqui, no caso aqui resolução de 1 pico, a resolução dos dois é a mesma. Então, na verdade, você adiciona aqui 4 picofarads, aí dependendo de como você mexe as pontas, você vai adicionar aqui alguns picofarads. Não é a melhor medida para capacitâncias ultra baixas. Quando eu pego aqui um capacitor de 33 picofarads, as pontas de prova exercem uma influência aí. Então eu tenho 45 picofarads de medida aí. Então é bastante impreciso. Obviamente que eu sempre posso anular aqui e ter uma medida um pouquinho mais precisa. 2,33, evidente. Isso é absolutamente imprescindível, a função de anular aqui a capacitância. E aqui um capacitorzinho um pouquinho mais alto, evidentemente, 100 pico. Então tá aí, 94 pico. Estamos aí com a nossa medidinha.
Tá certo. Então tá. Então vamos lá. E evidentemente, à medida que você vai subindo aqui 1K, e nada grave, porque aí a diferença já aumenta, já é bastante, já fica bastante reduzida, né, em comparação com o valor total. Evidentemente, esses capacitores têm uma tolerância terrível, por isso está medindo 8.6 nano, na realidade isso não é 1 nano, é 10 nano. Então vamos lá no Unity, que tem uma capacitância residual considerável. A gente adiciona as pontas de prova, ele já adicionou já um tanto aqui pelas pontas. A gente põe o residual aqui. Ele é bem mais sensível. Vamos tentar adicionar aqui um residual, ou tirar o residual. Vamos medir aqui então o capacitorzinho a 33 pico. Mediu bem, mas de novo sempre com anulação aqui, 33 pico. Vamos lá, os 100 picofarads, então 92, mediu um pouco mais alto do que o Keysight, e aqui 8.3, nano 8.4, muito parecido com o que o Keysight mediu. Então, os dois estão bastante razoáveis aí. A diferença é que o Keysight tem uma capacitância residual muito inferior, muito reduzida aí. Nesse caso, ponto para o Keysight das medidas de capacitância mais baixa. Bom, só concluindo aí, outras funções aí também, né? O multímetro não tem backlight, são funções gerais, né? O 8T61 não tem backlight, a coisa que o Keysight e outros multímetros têm. Eu pessoalmente não uso muito, mas efetivamente é uma coisa aí que o pessoal gosta. Outro detalhe é que o hold é aquele hold inútil, que ele apenas trava a medida no display. O Keysight ele tem um hold simples e tem um auto hold também, e tem inclusive o trig hold, ou seja, dependendo se você tem uma tensão que passa um certo limiar, aí ele segura a tensão no display. Enfim, são coisas assim que fazem do Keysight um produto um pouco mais completo, né? O hold aqui tem o peak. O peak na realidade ele chama de pico, né? Mas é o máximo e o mínimo, né? O máximo e o mínimo das tensões, mas ele não faz captura automática do pico, né? Aqui seria também o máximo e mínimo, medidas de máximo e mínimo aqui no Keysight. Então, nesse ponto, eles são equivalentes. Enfim, no mais aqui, o Unity é um produto bastante promissor, relativamente compacto, é um multímetro relativamente compacto, tem uma boa e firme, enfim, um filme de suporte aqui, e no cômputo geral ele é um multímetro bastante razoável para trabalhos em eletrônica. Não tente trabalhar com ele em sistema de alta energia, porque você pode aí ter um choque, literalmente. E, bom, obviamente com a comparação com o Keysight, que é um multímetro bem mais caro, mas ele é um multímetro mais bem acabado, efetivamente total confiança de que eu colocaria ele no sistema de alta energia, mas por outro lado, o Unity, o auto range do Keysight e alguns probleminhas que a gente viu ali na frequência, o auto range em geral do Keysight é muito ruim. Então, do 282. O 273 a situação muda de figura, que é o outro multímetro que eu fiz o review há um tempo atrás. O 273 tem um auto range muito melhor. O 282 não tem um auto range muito bom. O Unity tem um auto range muito bom, capacímetro muito bom. Então são pontos altos aí dos dois multímetros. A exceção arranjo aqui das faixas aqui, que é totalmente pessoal, né, uma questão de decisão de design tranquilas. Obviamente que dá para notar que o Keysight tem uma construção melhor, apesar de ter um pequeno jogo aqui. Esse aqui tem um jogo muito grande, dá para notar, e às vezes, algumas vezes que eu mudava de faixa, você notava que o multímetro ficava um pouco birutinho, ele dava uma resetada, mas no final das contas o Unity é um multímetro bastante razoável aí, que não desaponta mesmo. A reputação dele
para trabalhos em eletrônica é bem-vinda. Uma questão que as pessoas às vezes falam muito é a confiabilidade no longo prazo. O multímetro ele tem um drift ao longo do tempo, que você tem, na realidade ele se desvia, né, da precisão inicial dele, da calibração inicial. Como tem um monte de potenciômetros lá, evidentemente isso pode ser um fator, um monte de trimpotes, né, que a gente viu, né, no circuitinho dele, pode ser um fator aí determinante para esse drift aí ao longo do tempo. No cômputo geral, eu não tenho como medir isso agora. No cômputo geral, é um bom multímetro. É um bom multímetro para trabalhos em eletrônica. É isso aí. Acho que com isso a gente encerra essa comparação. Foi longa, mas acho que valeu a pena aí comparar. E o 61 não perde muito para o 282, não. É isso aí. Nos vemos até a próxima.